Olá pessoal, vamos para mais uma aulinha aí hoje, falar sobre erros topográficos, medidas de distância, tá? Os métodos de distância. Bom, erros topográficos. Introdução. Para representar a superfície da Terra são efetuadas medidas de grandezas como direções, distância e desníveis. Essas observações inevitavelmente serão afetadas por algum tipo de erro, tá? Sempre ao se fazer alguma medição vai gerar algum tipo de erro, tá? Nunca uma leitura vai ser igual, até pode ser, mas sempre vai ter algum erro residual aí, né, nas suas leituras. E as principais causas desse tipo de erros pode começar, por exemplo, vamos falar aqui das naturais, causadas pelas variações das condições ambientais, como vento, temperatura, iluminação e assim por diante, tá? Por exemplo, né? A variação do comprimento de uma antena varia com a temperatura. Tem a questão da dilatação. Não sei se vocês já tiveram o prazer de fazer uma medida com uma trena em um lugar que venta muito também. Aquela ventania ela vai vibrando a trena, o que dificulta a leitura. Ou o próprio vento também, né? Quando você faz um levantamento topográfico, ele vai balançar o equipamento, o acessório aí de medição e acaba acarretando erros, às vezes uma falta de iluminação. Então, esses são chamados erros naturais, né? Quando entra na parte de leitura de determinação de distância, né? Sensores eletrônicos de distância, né? Equipamentos eletrônicos de distância, vocês vão ver que, né, que dependendo das condições da atmosfera, né, questão questão do magnetismo, a nebulosidade, isso tudo interfere, né? A umidade do ar, porque a onda vai propagar dependendo da umidade do ar, isso vai influenciar na velocidade de propagação da onda. Então são fenômenos que proporcionam ou causam algumas variações, né, ou erros nas medidas de comprimento, de distância ou de diferente nível, tá? Bom, também tem os erros instrumentais, causados por problemas como imperfeição na construção do equipamento ou ajuste do mesmo. A maior parte dos erros instrumentais pode ser reduzida adotando técnicas de verificação, retificação, calibração e classificação, além de técnicas particulares de observações. Por exemplo, né, vocês lembram lá na aula de expressão gráfica, né, eu falei para vocês comprarem, não precisava comprar equipamentos caros de topografia de desenho técnico para fazer nossos desenhos. Então, quando você compra, por exemplo, um instrumento de qualidade, né, baixa, né, ainda mais esses montes importados aí, às vezes esses equipamentos eles já vêm com algum tipo de erro induzido. Eu tenho aqui em casa 3 trenas, para vocês terem uma ideia, né? Esse dia eu fui fazer um material aqui em casa de um móvel. E eu usei uma trena, estava dando uma medida, outra trena, outra medida. E às vezes era quase 1 centímetro de diferença acho que 2 metros de leitura que eu estava fazendo, deu quase 1 centímetro de diferença. Então esses erros, né, eu falando de uma trena, mas equipamentos topográficos como um teodolito ou uma extensão total, às vezes por não ter sido calibrado corretamente, né, ele vai gerar erros por causa da falha do instrumento e também até da precisão daquele instrumento, né? Às vezes tem uma falha na hora da montagem dele ou de calibração, mas também tem a própria precisão que vai também gerar algum tipo de erro na medição, tá? E erros pessoais, causados por falhas humanas, como falta de atenção ao executar uma medição, cansaço, preguiça, né? Falta de cuidado mesmo na hora de fazer a leitura, fazer o levantamento topográfico, né? Às vezes anota errado, às vezes pega uma referência errada, às vezes se pega uma trena e estica demais a trena ou de menos. Então isso são erros causados pela pessoa. Às vezes a pessoa também não é qualificada para o trabalho e está lá tentando fazer o levantamento. Então é uma das causas, né? Também uma das principais causas de erros topográficos. Deixa eu parar aqui.
Os erros causados por esses 3 elementos poderão ser classificados em erros grosseiros, erros sistemáticos e erros aleatórios. Então vamos lá. Erros grosseiros. Causado por engano na medição, leitura errada do instrumento, identificação do alvo, normalmente relacionado com a desatenção do observador ou falha do equipamento. A repetição de leituras é uma forma de evitar erros grosseiros. Alguns exemplos de erros grosseiros. Por exemplo, anotar ao invés de ser 196, anotar 196 ao invés de 169. Engano na contagem de lance durante a medição com uma distância com trena. Ou às vezes o cara vai... Oh, misericórdia. Vai ser muito comum, né, quando vocês estiverem fazendo lá o levantamento. Vocês, não sei se, não, quando nós tivermos nossas aulas práticas, né? Aí a pessoa que estiver segurando, por exemplo, a mira, ao invés de, ou a baliza, né? Ao invés de colocá-la na perfeita vertical, deixa ela inclinada, e isso gera erros grosseiros, tá? E esses erros grosseiros são difíceis ou praticamente impossíveis de serem determinados, tá? Por isso daí a importância de você fazer várias leituras, né? Para a partir dessa diferença entre as leituras a gente conseguir perceber se houve algum tipo de erro, né? O erro grosseiro. O erro sistemático são aqueles erros cuja magnitude e sinal algébrico podem ser determinados, seguindo leis matemáticas ou física. Pelo fato de ser produzido por causas conhecidas, pode ser evitado através de técnicas particulares de observações ou mesmo eliminados mediante aplicação de fórmulas específicas. São erros que se acumulam ao longo do trabalho. Exemplo, erros sistemáticos que podem ser corrigidos através de fórmulas específicas. Efeito de temperatura e pressão na medição da distância, com medidor eletrônico de distância. Correção do efeito da dilatação de uma trena em função da temperatura. Ou quando você estica demais uma trena, aplica uma tensão maior ou menor a uma trena. Então, assim, são erros que dá para ser corrigidos através de relações matemáticas. Por exemplo, digamos também que você está fazendo uma leitura com, aí eu estou falando de trena, né, para ser básico, mas eram 10 trenadas, né, treinadas de 10 em 10 metros, várias vezes. Só que aí, ou seja, 10 vezes, né? Só que ao invés de ser de 10 metros, ele verificou que na trena estava um erro de 1 centímetro. Então, quando você pega 10 trenadas, está errando 1 centímetro em cada treinada, você está tendo um erro aí de 10 centímetros. Então, você acrescenta ou subtrai aí esses 10 centímetros da sua medida, tá? Esses são alguns tipos de erro sistemático, ou seja, aquele que você consegue corrigir através de relações, né, de fórmulas matemáticas aí. Erros acidentais ou aleatórios são aqueles que permanecem após os erros anteriores terem sido eliminados. São erros que não possuem nenhum tipo de lei e ora ocorrem num sentido, ora no outro, tendo a se neutralizar quando o número de observações é grande. Quando o tamanho de uma amostra é elevado, os erros acidentais apresentam uma distribuição de frequência que muito se aproxima da distribuição normal. Então, quando você trabalha com a topografia de precisão, né, é extremamente importante fazer várias observações para que consiga anular ou eliminar esses erros acidentais ou aleatórios que você não sabe a origem, só sabe que existe. Por exemplo, se você pegar, medir uma distância em um sentido, depois pegar e medir essa mesma distância no sentido contrário, para ver se elas batem, né? Ou fazer uma leitura angular no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, quando nós tivermos nossas aulas práticas, vai ser mais fácil o entendimento dessa parte de tipos de leituras, né? Para corrigir esses erros acidentais ou eliminá-los. Tá? Nem corrigir, às vezes nem existe, mas porque não dá para você perceber isso, só com fazendo leitura, várias repetições. Então tá, alguns erros acidentais, exemplos, tá? Inclinação da baliza, tá aqui, ó. A baliza era para estar na vertical, mas aí o João aí tá com preguiça, ele deixa, ou, né, é difícil controlar, às vezes deixa ela virar para o seu lado, ou para frente, ou para a direita, para a esquerda, né? Para isso que usa esse nível aqui de bolinha, né? Para que quando a bolha, né, de ar
ficar no centro desse nível, isso quer dizer que essa baliza está na perfeita vertical. Então esses erros, né, direita, esquerda, frente para trás, eles são eliminados, ok? Mas é muito comum isso, principalmente em locais acidentados ou que tem muita ventania. Ou erro na pontaria também, tá? Dependendo de como o observador está lendo aí o aparelho, tá? Ele pode estar achando que está no centro da baliza, mas pode estar mais à direita ou mais à esquerda, ou não pode acertar, não está acertando o alvo corretamente. Então isso tudo são erros chamados erros acidentais que ocorrem. Bom, só um pouquinho de estatística para vocês terem noção, né, sobre a diferença entre precisão e acurácia. A precisão está ligada à repetição da medida sucessiva feitas em condições semelhantes, estando vinculada somente a efeitos aleatórios. Já a acurácia, expressão grau de aderência das observações em relação ao seu valor verdadeiro, estando vinculado a efeitos aleatórios dos sistemas, chamada precisão e exatidão, tá? Por exemplo, aqui, ó. Então nós temos uma medição precisa, certo? Porque todas as amostras estão com uma pequena diferença, tá vendo aqui? Ó, eles estão bem próximos, está preciso, porém a acurácia é baixa, ou a precisão é baixa. Ou precisão alta e exatidão baixa, desculpa. Exatidão baixa aqui. Preciso e não acurado, ou preciso e não exato, tá ok? Aqui eu tenho um levantamento, né, uma medição precisa e exata, porque a distribuição das suas medidas estão bem próximo da outra, tá vendo aqui? Ó? Ou seja, os valores são próximos e eles estão bem próximos ao valor verdadeiro, meu alvo aqui. Então isso aqui é preciso e acurado, ou preciso e exato. Já aqui eu tenho um levantamento que ele é impreciso, ou não tem precisão, e não tem acurácia. Então aqui ele é impreciso e inexato, ou não preciso e não acurado. Então eu vou dar uma pausa agora, que são o que eu falei bem superficial sobre erros topográficos, tá ok? A gente continua a matéria.